Você não está sem espaço. Você só está usando o jardim do jeito antigo, olhando apenas para o chão. A parte mais produtiva de um pequeno quintal, varanda ou corredor não é a terra, é o AR acima dela. Hoje eu vou te mostrar 10 trepadeiras comestíveis perenes que transformam muros, cercas e treliças em uma despensa vertical, que produz por anos com pouco esforço, pouca manutenção e muito retorno. A uva é uma trepadeira frutífera clássica e extremamente produtiva, quando conduzida em treliça, cerca ou pérgola. Com poucos metros de estrutura, você transforma o ar acima do jardim em uma área frutífera real. A parreira ocupa altura, cria sombra e ainda entrega cachos que valem o espaço investido. Para plantar, escolha solo pleno e instale um suporte firme antes do crescimento, como arames tensionados, pergolado ou treliça robusta. Abra uma cova profunda, misture composto bem curtido e mantenha o solo drenado. No primeiro ano, o foco é formar raízes e criar um tronco principal saudável para a condução. A irrigação deve ser regular no início, evitando o encharcamento. A melhor técnica é cobrir o solo com palha, folhas secas ou casca de pinus para reduzir evaporação e estabilizar a temperatura. Isso fortalece a microbiologia do solo, reduz estresse hídrico e melhora o desenvolvimento dos ramos que vão formar a estrutura produtiva da parreira. A poda é o segredo da produtividade. No inverno, faça poda de formação e frutificação, mantendo varas bem posicionadas e retirando excesso de brotação velha. Na primavera e verão, guie os ramos novos no arame e retire brotos desnecessários. Essa condução evita sombra excessiva e concentra energia em cachos bem formados. Na colheita, observe a coloração e o sabor, pois o ponto ideal é quando os cachos estão doces e firmes. Você pode comer fresco, fazer sucos ou geleias. Com uma única parreira bem conduzida, você transforma uma cerca simples em um teto verde produtivo que produz por anos, com baixa manutenção. O pepino é uma das trepadeiras comestíveis mais populares e produtivas para jardins verticais. Ele cresce rápido, sobe naturalmente e produz frutos pendurados que facilitam a colheita. Em espaço pequeno, ele é perfeito porque usa o ar acima do solo e deixa o canteiro livre para outras culturas de ciclo curto. Para plantar, escolha solo direto e instale uma treliça, tela ou cerca firme. Semeie direto no solo ou em vaso grande e rico em matéria orgânica. O pepino prefere substrato leve e drenado, com umidade estável. Quando começa a emitir gavinhas, ele se prende ao suporte sozinho, mas você pode guiar os ramos nos primeiros dias. A dica prática é manter o solo sempre úmido, mas nunca encharcado. O segredo para pepinos bonitos é a estabilidade. Variações bruscas de seca e excesso de água causam frutos deformados e amargor. Use cobertura morta para regular umidade e temperatura e adube com composto e humus para garantir crescimento contínuo. Para aumentar a produção, colha com frequência. Pepinos deixados muito tempo na planta reduzem o surgimento de novos frutos, porque a planta entende que já cumpriu seu ciclo. Retire frutos no tamanho ideal e mantenha as folhas bem ventiladas. Se houver excesso de folhas velhas, faça uma limpeza leve para reduzir fungos e pragas. Na colheita, o melhor ponto é quando o fruto está firme e verde, antes de amarelar. Pepino em treliça costuma ser mais reto e limpo por não encostar no solo. Com uma única planta bem conduzida, você cria uma parede viva que produz por semanas e melhora a eficiência total do seu jardim vertical. O lúpulo não é apenas para fabricar cerveja. Na verdade, é uma das perenes comestíveis mais subestimadas para cultivo vertical. Muitos jardineiros nunca o consideram porque acham que só serve para cervejeiros. Mas os brotos jovens são totalmente comestíveis e têm sabor surpreendentemente parecido com aspargos tenros. Quando a planta desperta a cada ano, ela solta brotos frescos e crocantes que podem ser colhidos no início da estação. Depois disso, a trepadeira cresce rápido, espessa e alta, oferecendo cobertura e sombra, além de produzir os famosos cones de lúpulo. Uma das melhores coisas do lúpulo é sua confiabilidade. Uma vez plantado, ele volta mais forte a cada ano com pouquíssima ajuda. É uma verdadeira perene. A técnica de manejo é simples e poderosa. Selecione 2 ou 3 brotos principais para subir e remova os extras. Isso aumenta a ventilação, reduz doenças e concentra energia em crescimento vertical forte. Conforme cresce, ele se enrola naturalmente. Se o suporte for bom, você terá cobertura rápida. É uma planta ideal para criar privacidade natural no jardim. Os cones aparecem mais tarde e podem ser usados em chás, infusões e até sachês aromáticos. Eles também são ricos em compostos amargos e aromáticos. O lúpulo não exige adubação constante, mas responde bem a uma camada anual de composto na base. A cobertura morta mantém umidade estável e reduz competição com plantas espontâneas. No fim da estação, corte a parte aérea quando secar e deixe a raiz descansar. No ano seguinte,
ele rebrotará com ainda mais força. Em espaço pequeno, isso é ouro. Uma única planta cobre uma estrutura inteira, gera brotos comestíveis, oferece cones aromáticos e cria um microclima mais fresco, tudo sem replantio anual. A abóbora é uma das plantas mais produtivas e confiáveis, e muita gente não percebe que ela também pode ser conduzida no alto. Quando você sobe a rama em uma treliça ou pérgola, a abóbora ocupa espaço vertical e libera o chão, transformando o jardim pequeno em um sistema de produção eficiente e cheio de sombra natural. Para plantar, escolha solo pleno e solo rico em matéria orgânica. Instale um suporte forte porque a rama cresce muito e os frutos têm peso. Semeie direto no solo ou plante muda e direcione os primeiros ramos para subir. O segredo é começar cedo a condução, amarrando levemente até a planta se firmar na estrutura. A irrigação deve ser profunda e espaçada, mantendo o solo úmido na zona de raízes. A cobertura morta é essencial. Reduz a evaporação e impede que o solo compacte. Como a abóbora exige energia para frutificar, use composto e adubação orgânica rica em potássio e fósforo. Quanto melhor o solo, maior o fruto e mais saudável a rama. Para evitar perda de frutos, mantenha boa polinização. Abóboras dependem de insetos, então flores ao redor ajudam muito. Se necessário, faça polinização manual. Ao conduzir no alto, use rede ou suporte para segurar frutos grandes e evitar que se soltem. Essa técnica mantém produtividade e evita que a planta perca energia tentando segurar o peso sozinha. Na colheita, espere o pedúnculo endurecer e a casca ficar firme. A abóbora é excelente porque armazena por meses. Em uma única estrutura vertical, você consegue produzir alimento de longa duração, sombra e proteção do solo. É uma das melhores escolhas para quem quer produtividade real em pouco espaço com manutenção simples. O tomate não é trepadeira, mas quando conduzido em treliça ou tutor, ele vira uma das plantas mais eficientes para ocupar altura e produzir muito em pouco espaço. Em jardim vertical, tomates criam uma parede produtiva, deixam a circulação de ar melhor e reduzem doenças do solo, além de facilitar colheita e manejo diário. Para plantar, escolha local com bastante sol e instale tutor firme ou treliça vertical. Use solo rico em matéria orgânica e bem drenado. Plante a muda fundo para estimular raízes ao longo do caule. Conduza 1 ou 2 ramos principais e amarre com fita macia, sem apertar. Esse método cria uma planta mais produtiva e organizada. O segredo do tomate é a constância de água e nutrição. Irrigue na base, evitando molhar folhas, e use cobertura morta para manter a umidade estável. Isso reduz rachaduras nos frutos e estresse da planta. Adube com composto e, na fase de frutificação, reforce com fontes naturais de potássio para melhorar sabor e firmeza. A poda de brotos laterais, conhecida como desbrota, aumenta a produção e melhora a ventilação. Retire brotos pequenos entre caule e folha para concentrar energia nos frutos. Também retire folhas muito baixas para evitar fungos. Com condução vertical, o tomate recebe mais luz uniforme, amadurece melhor e produz frutos mais limpos e saudáveis. Na colheita, retire frutos quando estiverem bem coloridos e firmes. Tomate em treliça costuma ter menos contato com pragas de solo e menos manchas. Em um espaço pequeno, essa planta é uma máquina de produção, perfeita para combinar com trepadeiras ao redor e transformar o jardim em um sistema vertical realmente abastecedor. O maracujá é uma das trepadeiras frutíferas mais valiosas para jardins pequenos. Com uma única planta, você cobre uma treliça inteira e ainda colhe frutos ricos em vitaminas. Além do fruto, as flores atraem polinizadores e deixam o espaço mais vivo. O segredo do maracujá é a condução correta. Ele pode ser produtivo ou virar só mato. Para plantar, escolha solo pleno e instale um arame horizontal ou treliça alta. Faça uma cova com bastante matéria orgânica e mantenha o solo bem drenado. Conduza um ramo principal até o arame e, quando atingir o topo, permita que ele forme 2 braços laterais. Essa estrutura aumenta a produção, porque a frutificação ocorre muito em ramos secundários. A irrigação deve ser consistente, principalmente em floração e frutificação. Falta de água derruba flores e reduz o pegamento de frutos. Cobertura morta é obrigatória para maracujá em jardim pequeno, porque estabiliza a umidade e reduz estresse térmico. Adube com composto e fontes naturais de potássio, como cinza bem controlada e farinha de rocha, se disponível. A poda anual é o ponto de virada. Após a safra, retire ramos velhos e mantenha os principais. Isso renova brotações férteis e reduz pragas. Para aumentar a produção, mantenha boa ventilação e sol. Uma dica prática é plantar flores atrativas perto, como manjericão e tagetes, para atrair polinizadores e reduzir pressão de insetos problemáticos. Um maracujá bem conduzido transforma uma parede em uma frutaria vertical. Para pequenos jardins, isso é o máximo de retorno, com o mínimo de área ocupada. Você ganha fruta, sombra e beleza. E o melhor,
Com boa adubação e poda, ele pode produzir continuamente por longos períodos, mantendo o jardim produtivo sem replantios constantes. O morango não é trepadeira, mas é uma das plantas mais populares para produzir comida em estruturas verticais. Em torres, jardineiras suspensas ou painéis, ele transforma parede e varanda em colheita constante. A grande vantagem é, ocupa pouco espaço, produz frutos muito valorizados e permite manejo fácil mesmo em apartamentos pequenos. Para cultivar, use vasos verticais, torre de plantio ou jardineiras em degraus com furos laterais. O morango exige substrato leve, rico em matéria orgânica e com boa drenagem. Plante mudas saudáveis e mantenha as coroas acima do solo para evitar apodrecimento. Um local com sol por pelo menos 4 horas já permite boa produção. A irrigação deve ser frequente, porque vasos secam rápido. Regue na base e evite molhar os frutos. Uma cobertura leve de palha ajuda a manter umidade e reduz fungos. Adube com composto e reforce com nutrientes na fase de floração, porque o morango responde diretamente à nutrição. Quanto mais equilibrado, mais frutos e mais doçura. A dica prática é remover folhas velhas e controlar estolões. Se você quer produção, corte estolões para a planta concentrar energia nos frutos. Se quer multiplicar mudas, escolha alguns estolões e enraize em copinhos. Em estruturas verticais, isso evita bagunça e mantém tudo limpo e produtivo, com frutos pendurados e colheita fácil. Na colheita, retire os frutos vermelhos e firmes, sempre com um pedacinho do cabinho. Morango vertical tende a ficar mais limpo e menos atacado por lesmas, já que não toca o solo. Mesmo sem ser trepadeira, ele encaixa perfeitamente no conceito de despensa vertical, garantindo frutos doces em pouco espaço e alto retorno. A berinjela não é trepadeira, mas quando conduzida em tutor ou treliça, ela se torna perfeita para jardins verticais produtivos. É uma planta muito popular, com frutos grandes e colheita constante. Em pouco espaço, você cria uma linha vertical de produção, melhora a ventilação e reduz doenças, além de facilitar o manejo diário e a colheita. Para plantar, escolha solo pleno e solo fértil com boa drenagem. Instale tutor firme ou treliça antes que a planta carregue peso, porque os frutos são pesados e podem quebrar ramos. Conduza 1 ou 2 caules principais, amarrando com fita macia. Esse controle melhora a estrutura e permite frutos mais uniformes e mais saudáveis. A irrigação deve ser regular e profunda, mantendo umidade constante no solo. A berinjela sofre com estresse hídrico, o que reduz flores e produção. Use cobertura morta para estabilizar a umidade e proteger o solo. Adube com composto e reforce com nutrientes durante a frutificação. Quanto mais vivo o solo, mais firmeza e melhor sabor nos frutos. Para aumentar a produtividade, retire folhas muito baixas e galhos fracos, melhorando luz e ventilação. Isso reduz fungos e pragas. Outra dica prática é colher no ponto certo. Frutos devem estar brilhantes e firmes. Se passar do ponto, endurece e perde qualidade. A condução vertical deixa os frutos mais limpos e reduz contato com o solo. Na colheita, use tesoura para não machucar a planta e estimular novas floradas. Berinjela é excelente para refogados, assados e conservas. Em sistema vertical, ela se encaixa como parede produtiva, trazendo frutos consistentes e muito conteúdo visual para o vídeo. É ideal para quem quer produtividade real em pouco espaço. A abobrinha é uma planta extremamente popular e produtiva e pode ser conduzida em treliça para economizar espaço. Apesar de muita gente deixar rasteira, quando você sobe os ramos e organiza as folhas, ela ocupa o ar acima do solo e libera o canteiro. Isso transforma um canto do jardim em uma fábrica de alimento rápida e constante. Para plantar, escolha solo pleno e solo rico em matéria orgânica. Instale treliça ou cerca firme e conduza os ramos desde cedo. Algumas variedades são mais arbustivas, então o segredo é a condução gradual. Amarre com cuidado e mantenha o centro ventilado. O objetivo é elevar folhas e frutos, evitando contato direto com o solo e reduzindo podridões. A irrigação deve ser frequente, principalmente na floração, porque falta de água causa abortamento de flores e frutos pequenos. Use cobertura morta para segurar umidade e reduzir estresse. A abobrinha responde muito bem a composto, humus e adubação orgânica rica em potássio. Quanto melhor o solo, maior a produção e mais uniforme a colheita. A dica prática para produzir mais é colher jovem. Abobrinhas grandes demais reduzem o ritmo da planta. Colha com frequência e remova folhas velhas para melhorar a circulação de ar. Se a polinização estiver fraca, você pode fazer polinização manual nas flores pela manhã. Isso aumenta a produção em ambientes com poucos polinizadores, como varandas e corredores. Na colheita, use tesoura e deixe parte do cabinho. Em treliça, os frutos ficam mais retos e limpos, além de serem mais visíveis. Mesmo não sendo trepadeira clássica, a abobrinha conduzida no vertical encaixa no conceito de despensa acima do solo. Produz muito, ocupa pouco espaço e rende imagens fortes para o seu vídeo.
A ervilha é uma trepadeira comestível clássica e perfeita para jardins verticais pequenos. Ela sobe naturalmente em telas e treliças usando gavinhas, o que facilita muito o cultivo. Além das vagens, brotos e folhas jovens podem ser usados na alimentação. Em pouco espaço, você cria uma cortina verde produtiva e extremamente fácil de manejar. Para plantar, semeie diretamente perto do suporte e mantenha o solo levemente úmido até germinar. A ervilha prefere clima ameno e cresce muito bem em treliças, cercas e telas finas. Quando começa a subir, ela se prende sozinha. Use solo rico em matéria orgânica e adube levemente, porque excesso de nitrogênio faz muita folha e menos vagem. A dica prática é plantar em sequência, em intervalos curtos, para prolongar a colheita. Regas regulares mantêm as vagens macias. A cobertura morta ajuda a estabilizar a umidade e diminuir mato. Em treliça, a ervilha fica mais ventilada, reduz fungos e permite colher com facilidade. É uma das plantas mais eficientes para a produção vertical rápida. Para aumentar a produtividade, colha sempre que as vagens estiverem cheias, mas ainda verdes. Colheita frequente estimula a planta a produzir mais. Se o tempo estiver muito quente, proteja com meia sombra leve, porque a ervilha perde rendimento em calor extremo. Em clima certo, ela oferece colheita generosa e deixa o jardim mais bonito e funcional. Na colheita, você pode consumir fresca, cozinhar, congelar ou usar em receitas. Em jardim vertical, a ervilha é uma escolha perfeita porque é trepadeira verdadeira e tem visual que chama a atenção. Ela transforma cerca em alimento rapidamente e reforça a ideia central do vídeo: aproveitar o ar acima do solo como área produtiva, sem gastar mais espaço. Agora você viu como um pequeno jardim pode produzir muito mais quando você aprende a cultivar para cima. Essas trepadeiras e plantas conduzidas em estrutura vertical não são só bonitas. Elas criam sombra, atraem polinizadores, melhoram o microclima e colocam comida de verdade na sua mesa com menos espaço e menos esforço. O ar acima do solo pode virar sua área mais produtiva. Se esse vídeo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Qual dessas trepadeiras comestíveis você mais quer testar no seu jardim vertical? E qual você já cultiva hoje? Considere se tornar membro. Quem é membro tem acesso a benefícios que não aparecem para todos. Clique em Seja Membro e faça parte.